Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Diário Marca sugere Arrascaeta para substituir Messi no Barcelona. E mais, boletim médico dos jogadores que deixaram o campo lesionados na vitória por 1-0 diante do Santos. E tem problema, hein? Ficou curioso? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pisa do ataque, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo. Já chega largando aquele like. E se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo que rola no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui, esse botãozinho vermelho no seu computador? Ou então essas letrinhas vermelhas abaixo do seu vídeo no seu smartphone? É o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho e fique sempre por dentro de tudo que acontece no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação, até porque tem muita informação, então peço que você acompanhe este vídeo até o final. Mas o conceituadíssimo Diário Marca, da Espanha, fez um apanhado, utilizando o scouting de 10 competições nacionais e jogadores de meio campo cujas características são semelhantes à do Lionel Messi, o jogador de outro planeta. Existe toda uma especulação se ele fica ou não no Barcelona. E o Arrascaeta foi um dos jogadores apontados, justamente avaliando índices de desempenho do atleta nas competições nacionais e internacionais disputadas pelo jogador ao longo das temporadas de 2019-2020. A metodologia para esta comparação aconteceu da seguinte forma. Primeiro, foram selecionadas 10 competições, ou na verdade 10 países, né? Os 5 representativos da Europa: Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha, mais Portugal e Holanda, além de Brasil e Argentina, né? Foram então esses países selecionados. Na verdade não foram 10, foram 9, perdão. Então foram selecionados jogadores do setor meio-campo-ataque, né? Para saber, né, determinadas situações, como por exemplo, índice de acerto no passe, finalizações, gols, assistências, passes verticais, vitórias, né, em duelos, 1 contra 1, número de dribles. Então, todas essas situações foram vários números que foram avaliados por um aplicativo, e esse aplicativo apontou, portanto, alguns jogadores que, por suas características e por seu desempenho, né, se assemelham à maneira de jogar, se assemelham aos mesmos números apresentados pelo Lionel Messi, e esses jogadores se credenciariam a serem substitutos do argentino no Barça. E o Arrascaeta, portanto, foi esse jogador em atividade no Brasil que mais chegaria perto, né, do ET. No entanto, numa relação de 10 jogadores, né, 10 jogadores ao todo foram apontados. Mas aqueles que mais se aproximariam em desempenho do Messi foram Neymar e Dybala, né, o também argentino Dybala, né? Foram, vamos dizer assim, os dois jogadores mais indicados, mais bem ranqueados. Mas só do Arrascaeta ter ficado nesse, vamos dizer, no top 10, né, já é algo que dá para, vamos dizer assim, para o jogador, né, ficar envaidecido. E lógico que também valoriza o atleta, até porque o Marca é um dos mais respeitados veículos de comunicação voltados exclusivamente para o esporte e predominantemente para o futebol no continente europeu. O Marca é respeitabilíssimo e, lógico, um estudo como esse, né, ajuda a projetar o nome do Arrascaeta no cenário espanhol e também no cenário europeu, embora não precise tanto, até porque o jogador é constantemente convocado para a seleção uruguaia e, desde que chegou em 2015 para atuar pelo Cruzeiro, né, vem se destacando no cenário brasileiro também. Então, todas essas situações, né, são para enaltecer o fato de que o Flamengo tem sim em seu elenco aí os principais jogadores, não somente a nível nacional, como a nível internacional.
E, na tarde de hoje, a comunicação do Flamengo divulgou o resultado dos exames aos quais os jogadores que saíram de campo lesionados na partida diante do Santos, a vitória por 1-0 neste domingo na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, eles foram submetidos a exames de imagens mais detalhados da reapresentação dos jogadores no Ninho do Urubu nesta segunda-feira e... vamos dizer assim, as notícias não são boas. Com relação ao goleiro Diego Alves, que no segundo tempo, ao fazer uma defesa milagrosa em um chute do Raniel, se chocou contra a trave direita e teve que ser substituído pelo também goleiro César, ele teve constatada uma lesão parcial no tendão do ombro esquerdo, né? Será ainda submetido a outros exames e já está em tratamento intensivo. Mas, por conta da complexidade da lesão, não é uma lesão grave, repito, é uma lesão parcial no tendão. Mas tendão é sempre problemático. Então, chance zero dele viajar para Salvador, né? Ele teria que ter aí uma recuperação impressionante, mais impressionante do que as recuperações do Rodrigo Caio e Gabigol na semana passada, até porque eles tiveram uma semana inteira para se recuperarem, caso que o Diego Alves não tem. O jogo com o Bahia é agora, na quarta-feira e fora de casa ainda, no Pituaçu, em Salvador. Então, chance zero, né? Praticamente descartado. Não há ainda oficialmente a confirmação de que ele não viaja, mas a tendência é de que ele permaneça no Rio de Janeiro, ainda submetido a tratamento intensivo, depois de fisioterapia, para que possa ficar à disposição para a partida do fim de semana diante do Fortaleza. Com isso, César já está de sobreaviso, jogador que já foi utilizado 2 vezes por Domenech Torrent durante o Campeonato Brasileiro. Na segunda rodada, quando o Diego Alves foi expulso, aliás, 3, né? Diego Alves foi expulso, né? Diante do Atlético Goianiense no segundo tempo. E com isso o César entrou, né? No complemento daquela partida. No jogo seguinte, ele foi titular na vitória por 1-0 diante do Curitiba. Fora de casa, no Couto Pereira, pela 3ª rodada, e nesta 6ª rodada ele também entrou no segundo tempo, pelo menos pé quente, né? Não sofreu gol diante do Atlético Goianiense, não sofreu gol diante do Coxa e não sofreu gol diante do Santos. Que continue assim, né? O César, né? Lembrando que o César é o mais vitorioso jogador do atual elenco. Ele que foi revelado nas categorias de base do rubro-negro, campeão da Copa São Paulo de futebol júnior em 2011, quebrando aí um jejum de mais de 20 anos sem título do Flamengo na categoria. No ano seguinte ele foi incorporado de maneira definitiva ao elenco de profissionais. Em 2013, como reserva, o atleta foi campeão da Copa do Brasil, ainda conquistou o campeonato estadual, campeonato carioca, em 2014, voltou a conquistar o carioca em 2017, depois foi emprestado, retornou para mim no momento em que ele viveu a melhor situação dele no Flamengo, quando no fogo teve que substituir o goleiro Diego Alves, que teve também uma grave lesão, né, e foi o ombro também, né, se eu não me engano, na reta final daquela temporada e na semifinal defendeu pênalti diante do Júnior Barranquilla na Colômbia e o Flamengo se classificou com um gol de Felipe Viseu, vencendo na cidade de Barranquilla, né, embora ele não tivesse repetido o mesmo feito, né, na grande decisão no Maracanã, quando houve um pênalti contra o Flamengo, mas ele não conseguiu defender o pênalti. Não é demérito para ele, porque pênalti é crueldade para goleiro, mas o Flamengo terminou empatando com o Independiente de Avejaneda por 1-1, jogo de ida, Independiente já havia vencido, portanto, o Flamengo terminou com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, mas isso não desabona o excelente momento, né, do César, que, repito, né, entrou com muita personalidade em uma situação muito difícil e de muita cobrança. Ele que esteve perto de sair do Flamengo nessa temporada, né? Houve proposta pelo jogador, mas os números não foram aqueles que o Flamengo gostaria para a negociação, por isso ele acabou permanecendo no atual elenco. E o César, portanto, tem aí mais uma oportunidade de poder demonstrar o seu futebol. Repito, para mim, bom goleiro, sim, goleiro de qualidade. A única coisa que ele peca é que goleiro, para mim, tem que inspirar confiança. E eu não me sinto completamente seguro. Por exemplo, o goleiro Diego Alves, de vez em quando, ele é feito umas lambancinhas
mas é um goleiro que, mesmo quando ele falha, você vê que ele tem aquela empáfia, aquela soberba. Errei, mas eu sou o Diego Alves. E eu acho que isso é importante. Isso dá tranquilidade para o sistema defensivo. Os caras olham para trás, não, pô, tá o Diego Alves. Eu acho isso extremamente importante. Com relação ao Bruno Henrique, foi constatado um edema ósseo no joelho direito. É algo que também é preocupante, mas a princípio está descartada a necessidade de artroscopia. Somente com fisioterapia é possível que o jogador possa ser recuperado. Mas como ele já havia recebido o cartão amarelo diante do Santos, e foi o terceiro da série, portanto teria que cumprir suspensão automática diante do Bahia, já não viajaria para Salvador, portanto permanece a exemplo do Diego Alves no Rio de Janeiro, se recuperando da lesão, para que possa ficar à disposição do Dome para a partida diante do tricolor do PC, como é conhecido o Fortaleza, o Leão do PC. Já com relação a Gabigol, aí sim a boa notícia. Jogador que foi responsável pelos 3 últimos gols do Flamengo, né, nos empates em 1-1 com Grêmio e Botafogo, os 2 gols em conversão de pênalti, e foi ele que fez o gol da vitória no primeiro tempo, aos 50 minutos, na vitória por 1-0, diante do Santos, na Vila Belmiro, lei do ex. E no dia do aniversário, né, muita gente aí questionou, porque ele apareceu, né, na comemoração de seu aniversário, pulando, dançando, né, e muita gente ficou pistola. Acredito que se tivesse sido constatada alguma lesão, ele estava ferrado, mas se apresentou, não reclamou de dores, e apesar das cenas fortes, né, quando ele numa arrancada, logo depois de dar um passe em profundidade para o Everton Ribeiro, ele pisa em falso em um buraco da Vila Belmiro e torce o tornozelo esquerdo. A imagem é muito forte, ele sai se contorcendo de dores. Mas, a princípio, foi só questão de momento mesmo, foi só o susto, não foi constatada a lesão e o atleta está à disposição para enfrentar o tricolor baiano, o tricolor de aço. E você, o que você acha com relação a César, né? É um jogador que você tem tranquilidade para que ele substitua a nível o Diego Alves? E com relação ao Bruno Henrique, que já era desfalque certo, quem você acha que deve ficar no lugar do jogador? Você acha, por exemplo, que o Michael deve ser mantido aí atuando pelo lado esquerdo, desempenhando a função do Bruno Henrique, ou sugere algum outro atleta? Eu acho que essa seria a solução ideal, porque aí o Michael permanece no time e o Everton Ribeiro pode voltar. Para mim, o Everton Ribeiro não pode ficar fora, não pode ser barrado no time do Flamengo. Mas deixe o seu comentário. E com relação ao Arrascaeta, né, nessa sugestão do Marca para substituir o Messi, que moral é essa, né? Comente também. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. Se você quiser ajudar no fortalecimento do canal, agora temos o Clube de Membros. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais no fortalecimento do canal e também aumentar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo. Mas se você não tiver condição de contribuir, não tem problema. Tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no seu computador? Ou então essas letrinhas vermelhas abaixo do vídeo, aqui no seu smartphone? Então esse é o botão inscreva-se. Se você clicar no botão se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação, já estará ajudando enormemente no crescimento do canal, além de permanecer muito bem informado sobre tudo que rola no Mengão. Não saia sem antes deixar o seu like. E não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas aqui? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.